Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14. Diz assim: De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns entre eles diziam: Ora, ele expele demônios por Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia que te ilumina em plena luz. Eu li um trecho bastante grande, né? Acho que vocês devem ter ficado cansados. Mas eu sempre digo uma coisa: quanto menor o texto da Bíblia que a gente lê e tenta entender, maior a nossa chance de errar a interpretação desse texto. Quanto maior o trecho a gente ler e entender, maior será a nossa compreensão sobre a mensagem de tudo aquilo ali que está sendo dito. E a nossa compreensão, a compreensão principalmente da igreja que a gente conhece no Brasil, né, na televisão, sobre Jesus, ela é pequena, porque a nossa visão daquilo que a Bíblia diz sobre Jesus é pequena. Porque a gente, parece até coincidência, mas não é, porque a gente gosta de interpretar pequenas partes.
E a gente tem a tendência de olhar para o texto e enxergar nós mesmos lá dentro. Sempre olhando e diz, por exemplo, esse texto que a gente leu, são várias coisas que acontecem aqui, mas todos eles dizem respeito a um evento, a expulsão de um demônio. E a gente, quando olha para esses textos de forma isolada, a gente vê Jesus expulsando um demônio, curando, né, um enfermo, um homem que era mudo. De repente, Jesus falando sobre que o reino de Deus é chegado. Aí parece depois Jesus dando conselhos de como manter a unidade, né? O reino dividido não subsiste, como manter a unidade. Depois Jesus falando sobre aquela mulher que diz bendita, a mulher que tirasse, não, bendito é aquele que faz a vontade. Então Jesus está falando contra a mariolatria da Igreja Católica. A gente pega assim, né? Textos isolados. Mas na verdade esse texto, ele precisa ser entendido de forma bem ampla, irmãos. E aí sim ele vai revelar para nós talvez uma das verdades mais fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa que esse texto revela é o destino daquela geração que, ouvindo a Jesus e vendo o Messias, o crucificou. E o destino daquela geração que fez isso também está aqui nesse texto. Pensando só na estrutura para a gente poder entender esse texto. Jesus expulsa um demônio. Ele cura uma pessoa. A doença daquela pessoa naquele momento era um demônio. Até alguns dizem, uma vez eu vi um irmão dizer, né, que não era a pessoa que era muda, era o demônio que era mudo. Né, porque o texto diz, né, que é um demônio mudo ali. Mas é claro que é a pessoa que era muda, né? O demônio nela fazia ela ficar muda, né? Jesus expulsa o demônio daquela pessoa. E esse fato levanta duas questões entre a multidão que viu Jesus fazer aquilo. A primeira questão levantada era: como Jesus pode fazer essas coisas? Com o poder de quem ele expulsa demônios? É por Beelzebu? Por Satanás? Beelzebu, a tradução mais correta é uma junção de duas palavras. A tradução mais correta seria Senhor das moscas, o Senhor do mal. E ele fala aqui de uma coisa que é central para a gente entender esse texto também. Ele fala do reino de Satanás. Mas então, a primeira questão que é levantada a partir da expulsão do demônio é: Jesus expulsa demônios através do poder de quem? E a segunda questão que é levantada, que não é muito uma questão, mas é uma dúvida, é a seguinte: não, Senhor Jesus, então faça o seguinte, dá-nos um sinal do céu, que prove que isso que você faz é de Deus. Então, Jesus, diante dessas duas questões, ele divide a sua resposta, respondendo a primeira questão: por quem ele faz aquelas coisas? Entre o versículo 17 e o versículo 28. Ele responde a primeira questão. E eu vou tratar um pouquinho sobre essa resposta de Jesus. E a segunda questão, sobre o sinal. Mas mostra-nos um sinal então para mostrar que isso para provar que isso é de Deus. Ele responde a partir do versículo 29 até o versículo 36. Vamos ver então a primeira resposta de Jesus. O milagre, o exorcismo que Jesus faz ali suscita a primeira questão, que é: por quem Jesus faz isso? E Jesus responde essa questão de duas formas. A primeira forma, ele cita a questão do reino dividido. Olha, se eu expulso por Satanás, significa que o reino de Satanás está
dividido, porque eu estou guerreando contra o meu próprio reino. Eu estou expulsando um demônio que faz parte das hordas de Satanás, Beelzebu, e eu estou combatendo ele, que é, em tese, então, meu Senhor. Jesus, então, mostra de forma lógica que ele não pode estar fazendo aquilo pelo poder de Satanás, mas sim pelo poder de Deus. E a segunda questão que Jesus coloca para provar que não era por Satanás, ele diz, vem cá, ele se volta para ele e diz, e os filhos de vocês? Por quem eles expulsam demônios? Havia naquele meio judaico, exorcistas, pessoas que expulsavam demônios, que faziam milagres. Só que aquelas mesmas pessoas, aquela multidão que olhava Jesus não dizia as mesmas coisas sobre eles. E Jesus coloca e pergunta, e os filhos de vocês, por que vocês não dizem as mesmas coisas sobre eles? Pois eles vão se levantar no julgamento final como juízes sobre vocês. Por quê? Porque eles fazem essas coisas e vocês não rejeitam isso como sendo do diabo. E aqui então Jesus traz uma revelação central do evangelho que ele estava pregando. Irmãos, a partir da conclusão lógica de que se não é por Beelzebu que eu expulso demônios, então se é por Deus, então algo mudou hoje, aqui. O mundo não é mais o mesmo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vocês. Para a gente entender isso, nós vamos ter que voltar um pouco na história. Primeira coisa importante da gente entender sobre o reino de Deus. Certa vez eu falei aqui, acho que no Andando Junto também é falar no Andando Junto 1, Andando Junto 2, que a Bíblia, ela é um livro que ela conta uma história do início ao fim. Gênesis, Apocalipse é uma unidade. Ele está contando uma história, essa história é a história de Deus. O que Deus está fazendo para restaurar a sua criação. E uma das formas de abordar essa história é contando a história de dois homens. Paulo faz exatamente isso em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Ele diz lá, vocês vão lembrar, se por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, e por um homem entrou o pecado e por ele a morte, quanto mais por um homem, quem? Por Jesus Cristo, né? Entrou a graça que traz justificação para a vida. Romanos capítulo 5, versículo 12 até versículo 21. Então Paulo aborda assim, a história que a Bíblia está contando é a história de dois homens. O primeiro, Adão, é aquele que lá na criação original, Deus colocou ele como rei e sacerdote, governante, mediador entre a criação e Deus, e dominador de uma forma, claro, amável, justa, bondosa, como Deus faria. Só que esse homem que tinha o controle da criação nas suas mãos, ele pecou contra Deus, ele decidiu ser igual a Deus. Antes disso, antes dele pecar, o que nós tínhamos ali no Éden, era o reino de Deus implantado. Vontade de Deus era feita na terra e no céu, e Deus passeava no meio da sua criação. Mas quando Adão pecou, querendo ser igual a Deus, Adão e Eva, querendo ser igual a Deus, querendo ter o controle à parte de Deus, sem a supervisão de Deus, ele deu um tiro que acabou saindo pela culatra. Ao invés de se tornar autônomo, ele se tornou escravo das forças das trevas. Ele entregou o controle, o domínio da criação às forças das trevas. É um domínio judicial. O que eu quero dizer com isso? Que a batalha que se deu lá no Éden entre Adão e Satanás
era uma batalha de legalidade, uma batalha forense, judicial. Satanás ganhou o direito, a partir da escolha que Adão fez, de dominar sobre ele e sobre a criação que estava sob o controle de Adão. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 5 que o segundo homem dessa história é o segundo Adão, Jesus Cristo. Esse homem, esse segundo Adão, ele recapitula aquela história, ele resume a história se repete nele, em Jesus. A história de que Deus dá a um homem, claro, a um homem divino, mas Deus dá a um homem a imagem exata, a expressão exata do ser de Deus. Ele dá novamente a oportunidade de retomar o controle da criação, o governo sobre a criação. E Jesus agora, quando chega aqui, e ele se depara com esse questionamento daquela multidão que o acompanhava, dizendo que se você faz isso, você deve fazer isso por Satanás, pelo reino de Satanás. Isso expressa exatamente a mentalidade que a Bíblia traz, que nós deveríamos ter, de que Satanás detinha o controle até Jesus Cristo. Satanás detinha o controle sobre os reinos do mundo. Não é exatamente isso que ele diz a Jesus na tentação do deserto em Lucas capítulo 4, ele diz, olha, leva Jesus lá para o alto e diz assim, olha, está vendo os reinos do mundo? Todos esses reinos aqui eu vou te dar, se tu prostrado me adorares, esteja submisso a mim, me adore, e tudo isso que tu quer conquistar, eu vou te dar. Eu vou te entregar. Satanás não estava blefando, porque Jesus poderia dizer, não, tu não tem o controle. Não, Satanás tinha o controle. E agora, Jesus vem aqui, e diz para eles, e usa esse milagre, para mostrar para aquela multidão, qual era a obra que ele estava fazendo naquele momento e em toda a sua jornada até a cruz. Ele diz assim, no versículo 20: se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino, o governo, o reinado de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus está dizendo isso aqui, porque ele é aquele que é mais valente do que o valente. O valente aqui é a figura do rei, do Deus dessa era, Satanás. E Jesus está dizendo que o valente está ali tranquilo, guardando essas coisas, até que chega alguém que é mais valente do que ele. E para que esse mais valente possa tomar o reino, a casa dele, ele precisa primeiro amarrá-lo, pois é isso que Jesus faz quando Jesus expulsa demônios. Jesus está em processo de amarrar o valente, Satanás, e seu reino na criação. A verdade mais proeminente desse texto, que salta aos nossos olhos, é de que, naquele momento, a história da criação está sendo revertida. O que Adão havia entregue, da forma que ele entregou, desobedecendo a Deus, o controle a Satanás, agora Jesus está expulsando, amarrando o valente da criação, e o reino de Deus é chegado. Jesus está assumindo o controle do reino de todas as nações da terra. Logo depois disso, ele diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta,
espalha. Aquela multidão, o versículo inicial que a gente leu diz assim, que a multidão viu o milagre e se admirou. Qual era a resposta que aquela multidão deveria ter dado àquele milagre? Não era se admirar, não era admiração por causa de um milagre. Os milagres, irmãos, que Deus fazia, que Jesus fazia e que Deus ainda faz hoje, aquilo que nós lemos na Bíblia, não são milagres, não são fins em si mesmo. Eles são uma seta que apontam para alguma coisa. O milagre está apontando para alguma coisa. E Jesus está justamente explicando isso para eles. Que aquele milagre não era para que eles se admirassem, não era para que eles seguissem a Jesus por causa de seus milagres, ao contrário, era para que eles entendessem a nova realidade que estava chegando ao mundo, que Ele, Jesus, era o Senhor da criação, que Ele, Jesus, era o Rei, e que o diabo, o valente até então, estava sendo amarrado por Ele. Agora aquela multidão não entendeu, tanto é que primeiro alguns já se posicionaram de fato, e disseram assim, não, é por Belzebu, porque se é de Deus, nós teremos que aceitar que Ele é o Messias, então é por Belzebu que Ele faz essas coisas. No entanto, outras pessoas admiradas disseram, não, vamos pedir mais um sinal para confirmar. E Jesus está dizendo para eles assim, não existe confirmação, não existe segunda via, não existe meio termo, não existe em cima do muro. Se você está admirado e você quer um sinal, quer uma prova, você é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não aceitar e não se submeter ao meu senhorio, não faz parte do meu reino. Jesus ainda está respondendo a primeira questão, que é milagres por Belzebu. Essa questão suscitou a conclusão lógica. Se não é por Belzebu, se é por Deus, então o reino de Deus está aqui. E a criação, a ordem da criação está sendo invertida novamente. E aí vem aquela historinha que ele conta, olha, nos versículos 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Naquela época, os judeus, eles pensavam que tem o deserto ali, próximo, o deserto do Sinai. E aquela região ali próxima ao Mediterrâneo, aliás, ao Mar Morto, ela é um deserto. E naquela época tinha-se a compreensão de que demônios, eles pairavam sobre as regiões secas, áridas, desérticas. Jesus está usando essa figura popular. E ele diz assim, e não achando um lugar para repouso, ele diz, voltarei da onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Por quê? Porque ele saiu, foi embora, quem provocava a destruição, foi embora. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus está falando para aquela geração incrédula, Israel. Israel era um povo, irmãos, que havia rejeitado a Deus de diversas maneiras. Lucas, ele não cita exatamente essa frase, mas Mateus ele cita, ele diz assim, no final desse textinho que está lá em Mateus 12, de 43 a 45, acabando de contar essa pequena parábola, ele diz assim, e isso acontecerá com essa geração incrédula. Ele está dizendo o seguinte para aquelas pessoas, eu estou expulsando o valente, no entanto,
a casa vai ficar vazia, por quê? Porque aquelas pessoas, aquela geração incrédula, mataria o Messias, rejeitaria o Messias. E essa casa vai ficar vazia. E aquele espírito, depois de ter sido expulso, ido embora, ele vai retornar. E ele vai retornar com outros 7. 7 não significa um número literal. É um número simbólico para dizer que a casa vai ficar completamente cheia do mal, do demônio ou dos demônios, e ficará ainda pior daquele estado que ele tinha antes. Números na Bíblia, eles são números, muitas vezes, e esse é um caso simbólico. Não significa que o demônio vai catar outros 7, significa que o estado daquela pessoa ficará, ou daquele país, daquela nação que rejeitou o Messias, ficará ainda pior do que era antes. Quem conhece a história de Israel sabe que Israel já havia há 400 anos, há 500 anos, se tornado escravo, e até então continuava, agora do Império Romano. E Jesus está dizendo que o estado vai ficar ainda pior. E aí vem uma torcedora de futebol e diz assim: ao dizer essas palavras, uma mulher que estava na multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios te amamentaram. Ela disse mais ou menos assim, ó: orgulho do papai, hein? Orgulho da mamãe, sabe aquele negócio? O cara faz um gol, dribla todo mundo, ó, esse é o orgulho do papai. Multidão admirada, e ela dá aquele brado dizendo: olha, esse é o cara, bem-aventurada tua mãe, porque tu é o cara. E Jesus dá uma resposta dizendo para ela: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Jesus está dizendo o seguinte: diante da exposição da palavra de Deus, não são aplausos e elogios que nós merecemos ou que nós queremos ouvir, mas é obediência à resposta correta. Diante da palavra, da revelação de que eu sou o Messias, não é aplausos que eu quero, não é elogios que eu quero, o que eu quero é obediência, fidelidade. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. E isso fecha muito, né? Hoje em dia a gente pensa naqueles shows, eu não chamo mais nem de culto, mas shows, né? Em que a galera traz uma mensagem assim, motivadora, motivacional, que nem precisava ter a Bíblia, nem o nome de Deus, é tudo igual. Não tem a palavra de Deus, não tem a mensagem de arrependimento, mas suscita aplausos, elogios, e aquele é o cara, e vamos lá, tal pessoa vai estar lá. Quando esse é um teste de que aquela pregação, de que aquela mensagem não é verdadeira, porque a verdadeira mensagem ela tem que suscitar obediência. E assim Jesus conclui a primeira resposta, que é a resposta sobre se ele expulsava demônios por Beelzebu. E agora ele começa a responder àqueles que pediam um sinal. Senhor, mas Jesus dá uma prova então, que é de Deus. A gente não está dizendo que é por Beelzebu, mas dá uma prova que é de Deus, uma prova, um sinal do céu. E Jesus diz assim: essa é geração perversa. Aqui o tradutor aqui da Ara colocou um sinal de exclamação, aquela pausa, né? Jesus diante daquilo lá, mostra um sinal, Jesus diz assim: que geração perversa, maldosa, não compreende as coisas de Deus, continua sem compreender. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. O sinal de Jonas, vocês lembram da história de Jonas? Jonas se recusou a ir pregar em Nínive. Qual era a mensagem que Jonas tinha que pregar em Nínive? Olha, se vocês não se arrependerem,
Nínive será destruída em 40 dias. E toda Nínive, o rei promulgou um decreto, um jejum nacional, né? Toda Nínive se arrependeu, nem Jonas esperava aquilo. Só que Jonas, antes de chegar lá e pregar e se arrepender, ele negou. E o que aconteceu? Ele foi engolido por um grande peixe, certo? No mar. E ficou lá quanto tempo? 3 dias. Nós sabemos o que Jesus estava querendo dizer. O único sinal que vai ser dado para essa geração é o sinal da minha morte. E por 3 dias eu ficarei morto, e ao 3º dia eu ressuscitarei. E nenhum outro sinal será dado a essa geração, senão o sinal do profeta Jonas. E aí Jesus faz mais 2 colocações, respondendo essa questão, que são vergonhosas para aquele que se chamava o povo eleito de Deus. Ele diz assim: a rainha do sul, a rainha de Sabá, lembram? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aquele povo que não era o povo de Deus, aquela mulher que não era uma mulher de Deus, ela veio lá dos confins da terra, ela não fazia parte do povo de Deus, veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, que próximo ou que perto, que se comparado a Jesus não era ninguém. Está aqui alguém que é maior do que Salomão, e a geração que está aqui não ouve. Pois ela se levantará no juízo e condenará vocês, porque ela creu, ela acreditou na mensagem de Salomão. E vocês não creem em mim, que sou maior que Salomão. E ele dá o segundo exemplo, que é o próprio exemplo de Jonas. Ninivitas se levantarão, irmãos, um povo gentil que não era o povo da aliança de Deus. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. E essa geração não se arrepende. A ideia aqui desses 2 exemplos é dizer o seguinte: olha, aquele que não era povo se arrependeu, e o meu próprio povo me rejeita, matou os profetas e ainda vai matar o Filho de Deus. E aí Jesus continua nessa segunda resposta sobre sinais e diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, uma lâmpada, uma vela, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Se tu acender uma vela na tua casa na escuridão, tu vai botar ela no meio da sala, né? E ele está dizendo aqui o seguinte: olha, o sinal esse que eu estou dando para vocês, o próprio Cristo, a minha morte e ressurreição, a minha obra, eu estou colocando no lugar apropriado, vocês aqui estão vendo. Aí ele diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus diz assim: eu sou a luz, e eu estou colocando a luz, a candeia, no meio da sala. Agora, cuidado que a luz dos teus olhos, essa que faz com que você veja, com que você interprete os fatos, a luz que eu estou colocando diante de vocês, não sejam trevas. Porque se elas forem trevas, elas não vão permitir que vocês enxerguem de fato quem eu sou. Jesus está dizendo em outras palavras: arrependam-se dos seus pecados e vejam que eu sou o Messias.
não me rejeitem mais. Eu sou a luz e eu estou sendo colocado no local apropriado. Vejam a luz, limpem as trevas do seu coração e olhem para mim. Vejam quem eu sou, o sinal que Deus está dando para vocês. O reino de Deus chegou. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, como a luz, quando te ilumina em plena luz. Você será a luz, se você permitir ver quem é Jesus. Você será a luz se você permitir que a luz de Jesus, os sinais que Ele demonstrou, apontem para o lugar correto. Qual é o lugar correto? Que o reino de Deus chegou e que Ele é o Senhor desse reino. Que Ele venceu as obras do mal, Satanás, e que agora nós devemos lealdade e fidelidade somente a Ele. O reino de Deus, Adão sofreu uma derrota no início, porque Adão foi incapaz. E por causa dele, o controle da criação foi entregue às trevas. E o próprio ser humano se tornou um escravo das trevas. E Jesus, recapitulando a história de Adão e enfrentando uma batalha. Só que percebam, irmãos, a dificuldade que Jesus teve. Ele carregou a humanidade inteira nas suas costas. Adão não tinha ninguém nas suas costas. Jesus tinha a humanidade e uma história de pecados inteira para lutar contra naquela cruz. Jesus, irmãos, sozinho, entrou em rota de colisão com o reino das trevas. Sozinho, Jesus entrou em rota de colisão contra Satanás e seus anjos. E ele foi vitorioso. Jesus sozinho amarrou o valente. O valente achava que matando Jesus conquistaria novamente uma vitória, mas na verdade o que aconteceu? Ali ele perdeu aquela batalha forense, ali Satanás perdeu a legalidade porque ele matou um homem justo, um homem sem pecados. Qual é a consequência do pecado? É a morte, mas Jesus não tinha pecados e morreu. Logo, ele ressuscita porque Jesus conquista judicialmente, legalmente, a legalidade da vitória sobre a morte. E assim Jesus amarra Satanás, o reino de Satanás. Mas ele dá um recado e diz assim: nações, me aceitem, porque se vocês não aceitarem, o Espírito volta e aquele local, aquelas pessoas, aquela geração se torna ainda pior do que era. Se há algo que esse texto quer deixar evidente, irmãos, é o fato inegável, inegociável para nós cristãos, e tão esperado por toda a criação, de que Cristo reina. E Ele prova isso quando Ele amarra o valente. Aliás, João 12:31 diz assim: chegou a hora, chegou o momento de ser julgado o príncipe deste mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E sabe o que é mais sensacional? É que quando Jesus ressuscita, Ele encontra os discípulos e Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo reina, irmãos. Outra coisa que a gente deve tirar como lição desse texto é que os milagres de Jesus, os exorcismos de Jesus,
João, o Evangelho de João chama sempre milagre, não chama de milagre, alguma vez, né, lá no final, mas ele sempre chama de sinal, porque sinal é uma seta que está apontando, toda a obra de Jesus ela aponta para uma realidade maior do que o próprio milagre, e a realidade não aponta para mim e para ti, ela aponta para Jesus, ela aponta para o reino de Deus, ela aponta para o que Deus está fazendo na sua criação, é sobre Jesus, é tudo sobre Ele de fato. E isso exige uma posição daquela multidão que admira Jesus, que anda atrás de Jesus, observa os milagres de Jesus, quer os milagres de Jesus, mas é incapaz de chegar à consequência óbvia daquilo para o qual os milagres apontavam, que se ele faz esse tipo de milagre, então eu tenho que me submeter ao seu reinado, porque ele é rei, o reino de Deus chegou. Esse texto nos faz esse convite. Se há alguém aqui, ou se talvez, eu não estou falando, irmãos, com pessoas que não são cristãs, eu estou falando com cristãos também. Se há alguém aqui que persegue Jesus, que segue Jesus, como aquela multidão, por causa dos seus milagres, por causa das suas bênçãos, por causa daquilo que ele faz ou que ele pode fazer, por causa das soluções para os problemas psicológicos que nós temos, se há alguém entre nós, se eu sou assim, nós temos que hoje entender que não é isso que Jesus, não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que essas coisas acontecem, sim, mas elas acontecem para apontar para algo maior, que é o senhorio de Jesus Cristo sobre todo aquele que vê e recebe os milagres de Jesus. Se Jesus não se tornar o seu Senhor através do milagre, ou através de nenhum sinal mais, porque o sinal já foi dado, se Jesus não se tornar o seu Senhor apenas pelo que Ele já fez, você é contra Ele. Quem não é por mim, é contra mim. Se há alguém entre nós que ainda não está debaixo do senhorio, do controle de Jesus sobre a sua vida, do total controle, e acompanha apenas o caminho de Jesus, esse texto é para nós, é para você, de que essa não é a visão correta sobre os milagres, essa não é a visão correta sobre a obra de Cristo. A visão correta sobre o Evangelho é que Ele é Senhor e que nós devemos nos submeter a Ele. A multidão pediu um sinal para crer em Jesus. Qual é o tipo de sinal que você, exige de Deus para que Ele demonstre o seu amor por nós? Qual é o sinal que a gente pede de Deus para que Ele, ou para que nós continuemos a seguir os seus passos? Aquela multidão pediu um sinal. E nós, será que nós também não temos seguido a Jesus só porque Ele demonstra sinais? E se Ele não demonstrar mais nenhum sinal? E se Ele simplesmente parar de te abençoar? E se Ele parar de te abençoar com prosperidade? Porque a Bíblia, no Novo Testamento, não promete prosperidade para todo mundo. Ao contrário do que muitos evangelhos se pregam aí. Porque senão, os nossos crentes africanos que sofrem perseguição, eles não estão vivendo o Evangelho, né? Porque eles não têm prosperidade. Prosperidade para eles não significa prosperidade material, mas significa prosperidade espiritual. Uma vida rica no Espírito. E se Deus decidir, na sua soberania, que o sinal que Ele deu, ficou apenas por isso mesmo, é a morte e a ressurreição de Cristo, para a nossa geração aqui, você continuará seguindo a Jesus? E se Deus permitir que seja feito conosco o que foi feito com Jó, que ele perdeu tudo, inclusive a sua família, e ele continuou amando a Deus, será que nós vamos continuar seguindo a Jesus? O sinal de Deus, a candeia, foi colocada no lugar certo. A candeia foi colocada sobre a mesa. Não acompanhe Jesus admirado, porém esperando milagres, prosperidade, resolução de problemas. Siga-o simplesmente por crer que Ele é o verdadeiro Senhor do mundo.
Ele venceu a guerra contra Satanás e anuncia agora em todos os cantos que todos os homens se arrependam dos seus pecados e se convertam nos seus maus caminhos e o sigam. A verdadeira fé é aquela que não depende de provas adicionais daquela que já foi dada. Admiração não é fé. Admiração não é fé. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Que vitória tremenda Jesus teve na cruz. Desde a morte de Jesus Cristo, o mundo nunca mais foi o mesmo, irmãos. Essa é a história que a Bíblia está contando. Desde a crucificação de Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo. E todos aqueles que aceitam o senhorio de Cristo, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus já nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós somos tirados do império das trevas e já fomos transportados para o reino do seu Filho Jesus. Não importa o que o diabo possa fazer com o nosso corpo mortal, com a nossa carne aqui nessa terra, não importa, porque ele só pode matar o corpo. Não importa, nós servimos a Jesus. O seu governo hoje não é material. O seu governo, o seu reino é espiritual. Ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito vive no reino de Deus.